Chicago, década de 1970. Uma cidade vibrante, cheia de vida. Mas, por trás dessa fachada, escondia-se um segredo sombrio. Um homem aparentemente comum, com um sorriso cativante e um nome que ecoaria pelo tempo como sinônimo de horror. John Wayne Gacy. Conhecido como o palhaço assassino, ele escondeu uma vida dupla terrível, respeitado na comunidade durante o dia e um monstro à noite. Neste vídeo, vamos contar a história completa do homem por trás das máscaras, revelar o terror vivido por suas vítimas e o impacto que seu caso teve na justiça e na psicologia criminal. Prepare-se para conhecer a história de um dos crimes mais chocantes da história americana. Antes de mergulharmos nos horrores dessa história real, já deixe o seu like, se inscrevam no canal e compartilhe esse vídeo. John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942 em Chicago, em uma família católica de origem irlandesa. Desde os primeiros anos, a infância de John foi marcada por tensões e sofrimento. Seu pai, John Sr., era um homem severo, dominador e abusivo, frequentemente descontando sua frustração no filho com punições duras e humilhações. A relação entre os dois era tão conturbada que John chegou a declarar mais tarde que nunca se sentiu amado pelo pai. Quando tinha apenas 11 anos, John sofreu um grave acidente ao ser atingido na cabeça por um balanço enquanto brincava. O impacto provocou um coágulo no cérebro que o fez sofrer desmaios e convulsões, sintomas que se arrastaram por anos e só foram diagnosticados tardiamente. Para piorar, ele também enfrentou problemas cardíacos que o obrigaram a passar por diversas internações hospitalares durante a adolescência. Esse período difícil fez com que John se sentisse constantemente isolado e inseguro, especialmente diante da pressão e da rejeição do pai. Na escola, apesar de seu esforço para ser aceito, ele se via como um jovem deslocado, lutando para encontrar seu lugar no mundo. Essa infância marcada por traumas e dificuldades foi o alicerce sombrio sobre o qual se construiu o homem que viria a ser John Wayne Gacy, um personagem complexo com feridas profundas que nunca cicatrizaram. Na juventude, John Wayne Gacy começou a buscar seu próprio caminho para se destacar e ser aceito. Trabalhou em empregos diversos como vendedor de jornais, empacotador e balconista, enquanto enfrentava constantes mudanças de escola, buscando um lugar onde pudesse se encaixar. Aos 18 anos, John se mudou para Las Vegas, onde conseguiu um trabalho como zelador em uma funerária, uma experiência que refletia o lado sombrio que já rondava sua vida. Porém, a vida na cidade não trouxe sucesso, e ele logo voltou para Chicago. De volta à sua cidade natal, John focou nos estudos e se formou em administração em 1960. Com o diploma em mãos, conseguiu um emprego na companhia Nunn Bush Shoe, onde rapidamente se destacou. Sua ascensão profissional culminou com um convite para gerenciar uma loja de roupas masculinas em Springfield, Illinois. Apesar do progresso, sua saúde continuava fragilizada com o retorno dos problemas cardíacos que o forçaram a diversas internações. Sentindo-se pressionado e valorizado, John se entregou ao trabalho com afinco, mas isso também gerou um esgotamento nervoso que afetaria sua estabilidade emocional. Durante esse período, ele ainda carregava a profunda necessidade de ser visto, reconhecido e aceito, uma busca que, embora legítima, escondia os fantasmas que o assombravam desde a infância. No auge dos seus 20 e poucos anos, John Wayne Gacy parecia ter construído a vida que muitos desejam. Em 1964, ele se casou com Marilyn Myers, filha dos donos da franquia Kentucky Fried Chicken em Iowa. Esse casamento abriu portas para uma vida confortável e respeitável. Com o apoio do sogro, John mudou-se para Iowa e assumiu o gerenciamento de uma das franquias de fast food da família. Além do trabalho, ele mergulhou nas atividades comunitárias locais, participando ativamente do Clube Jaycees, um grupo de jovens líderes dedicados a projetos voluntários. Foi também durante esse período que nasceu seu primeiro filho, dando a impressão de um lar tradicional e estável. Em um gesto surpreendente, seu pai, com quem John tinha uma relação conturbada, chegou a pedir desculpas pelos abusos do passado durante uma reunião familiar, alimentando a esperança de reconciliação. Porém, nem tudo era o que parecia. Rumores começaram a circular na comunidade.
John era homossexual e mantinha relacionamentos com alguns dos jovens que trabalhavam sob seu comando. Embora tentasse manter a fachada de homem, família e empresário respeitável, essa dualidade começava a mostrar rachaduras, prenunciando o que estava por vir. O ano era 1968, e a imagem pública de John Wayne Gacy começava a desmoronar. Em maio, ele foi acusado de abuso sexual contra um adolescente chamado Mark Miller, um escândalo que abalou a comunidade local. John alegou no tribunal que o suposto ato havia sido consensual e motivado por dinheiro, e afirmou que tudo fazia parte de uma conspiração criada por inimigos invejosos. Mas a controvérsia não parou por aí. 4 meses depois, John foi acusado de ordenar que outro jovem, Dwight Anderson, agredisse Mark Miller. Dwight atacou o garoto, mas Mark conseguiu se defender, e o caso ganhou ainda mais notoriedade. Diante das acusações, John foi submetido a exames psicológicos. O diagnóstico foi severo: transtorno de personalidade antissocial. Esse quadro explicava muitos dos seus comportamentos, caracterizados por manipulação, ausência de remorso e atitudes criminosas reiteradas. Em consequência, John foi condenado a 10 anos de prisão num reformatório do estado de Iowa. A sentença mudou radicalmente sua vida. Ele se divorciou de Marilyn, perdeu a estabilidade financeira e enfrentou a dura rotina da cadeia. Durante sua prisão, John recebeu a notícia da morte de seu pai, o que o mergulhou em profunda depressão e sentimento de culpa por nunca ter resolvido suas diferenças com ele. Por fim, em junho de 1970, graças ao bom comportamento, John foi libertado condicionalmente. Decidido a recomeçar, retornou a Chicago com planos de reconstruir sua vida, mas o passado obscuro já começava a lançar suas sombras. Após sua libertação em 1970, John Wayne Gacy voltou para Chicago determinado a recomeçar. Encontrou um emprego como chefe de cozinha em um restaurante local e, com o apoio da mãe, conseguiu comprar uma casa na tranquila avenida West Somerdale, em Norwood Park Township, um bairro residencial com muitas famílias estruturadas. Em 1972, John se casou com Carol Hoff, uma recém-divorciada mãe de 2 filhas. A vida parecia ganhar um ar de normalidade e estabilidade. Contudo, por trás das paredes da nova casa, um segredo terrível começava a se formar. Logo após o casamento, Carol começou a notar um cheiro estranho na casa, algo que ela descrevia como se houvesse um rato morto embaixo do piso. John, sempre calmo e controlador, a tranquilizava. Mas ninguém poderia imaginar que o odor vinha dos corpos das primeiras vítimas enterradas ali. Foi também naquele ano que John cometeu seu primeiro assassinato conhecido. Timothy Jack McCoy, um adolescente de 16 anos. A partir desse momento, a trajetória de Gacy se aprofundava no horror, enquanto ele escondia sua verdadeira face atrás do semblante de cidadão exemplar. O casal passou a receber amigos e organizar festas e churrascos em casa, chegando a convidar centenas de pessoas. A fachada de normalidade e sucesso escondia um monstro que, pouco a pouco, consolidava seu império macabro. Para ganhar ainda mais a simpatia dos vizinhos, ele criou um personagem chamado Pogo, o palhaço, com o qual divertia crianças em festas locais, hospitais e eventos comunitários. A figura alegre de Pogo contrastava fortemente com os horrores que aconteciam dentro da sua casa. De seu trabalho como empreendedor, John se envolveu na política local, sendo nomeado tesoureiro do Partido Democrata em Norwood Park, o que aumentou ainda mais seu prestígio social. Em 1974, ele abriu sua própria empreiteira, onde empregava muitos jovens adolescentes carentes em busca de oportunidades. Oficialmente dizia que contratava esses jovens porque eram mão de obra barata, mas a verdade era muito mais sombria. Muitos desses jovens desapareceram misteriosamente, tornando-se suas vítimas. Durante esse período entre 1974 e 1976, os crimes de John Wayne Gacy começaram a escalar rapidamente. A separação de sua esposa Carol em 1975 marcou um ponto de virada. Na casa já estavam enterrados os primeiros corpos. Apesar de manter essa imagem pública de homem comunitário,
Por dentro, ele se transformava em um predador ainda mais perigoso e impiedoso. Enquanto John Wayne Gacy continuava a se consolidar como um pilar da comunidade local, sua vida dupla permanecia escondida atrás de uma fachada cuidadosamente construída. Na superfície, ele era o bom vizinho, o empreendedor que empregava jovens carentes em sua empreiteira, o palhaço alegre que alegrava festas e hospitais. Mas por trás dessa máscara, um monstro tramava seus crimes. Em 1975, John já estava profundamente imerso em seus impulsos criminosos, mas ainda mantinha a aparência de um homem comum, casado e ativo socialmente. No entanto, o casamento com Carol Hoff desmoronava. As tensões emocionais e a instabilidade sexual de John tornaram a convivência insustentável. Ele abandonou completamente as relações sexuais com a esposa e começou a chegar em casa acompanhado de homens, alimentando os rumores sobre sua homossexualidade. Apesar do divórcio, John continuou a empregar jovens inexperientes, alegando que buscava mão de obra barata, mas a verdade era muito mais sombria. Ele usava essa posição para atrair suas vítimas, adolescentes vulneráveis que buscavam emprego e acabavam caindo em sua armadilha. A empreiteira tornou-se a principal fonte de suas vítimas entre 1974 e 1976, período em que o número de assassinatos cresceu assustadoramente. Festas e churrascos em sua casa passaram a ser eventos regulares, com até 300 convidados, todos alheios ao horror que acontecia abaixo do chão da residência. Sua relação com Tony Antonucci, um jovem membro do grupo político local, expôs ainda mais sua audácia. Após uma tentativa de abuso frustrada onde Tony reagiu violentamente, John não desistiu e tentou novamente abordar o rapaz, chegando a algemá-lo em sua casa. O episódio terminou com uma trégua precária, mas evidenciou o perigo crescente de suas investidas. O modus operandi de Gacy estava cada vez mais cru e calculado. Ele atraía as vítimas com promessas de dinheiro, bebida e drogas, ganhando a confiança delas antes de algemá-las e submetê-las a torturas prolongadas. Knot in it. And I said, then you put a second knot in it. Okay? I said, then you take a stick and stick it in here and you just turn this. And I said, it causes an tourniquet. Precisely the kind of knot found on the ropes wrapped around the necks of the victims found under the house on Summerdale. Além dos assassinatos, Gacy levava algumas vítimas para a garagem, onde fazia embalsamamento, mantendo seus restos mortais antes de enterrá-los no quintal. Essa prática macabra revelava o nível de frieza e controle que ele exercia sobre suas ações. À medida que as mortes se acumulavam, alguns corpos foram descartados no rio Illinois e no rio Des Plaines, tentando esconder suas atrocidades. Contudo, o pátio repleto de concreto na residência de Gacy já abrigava vários corpos enterrados. Um segredo que viria à tona apenas com o desaparecimento impulsivo e fatal de Robert Piest. Dia 11 de dezembro de 1978, Robert Piest, um jovem de 15 anos que trabalhava como entregador, saiu para uma simples tarefa que jamais imaginaria se tornar seu último ato. Ele recebeu a missão de entregar um serviço para uma empreiteira local e, sem saber, aquela decisão mudaria para sempre sua história e revelaria ao mundo o lado obscuro de John Wayne Gacy. Robert foi visto pela última vez entrando no carro de Gacy. O desaparecimento do garoto rapidamente gerou preocupação entre seus familiares, que não tardaram em acionar a polícia. As autoridades iniciaram as investigações e, em poucas horas, começaram a encontrar pistas perturbadoras. A busca pela verdade levou a polícia até a residência de John, onde alguns indícios foram encontrados, objetos pessoais de Robert e sinais suspeitos que sugeriam algo muito além de um simples desaparecimento. Você decidiu escavar o pátio da casa de Gacy. Dos dias seguintes, foram encontrados corpos enterrados debaixo da casa,
todos jovens desaparecidos nos últimos anos. O impacto da descoberta foi devastador. Robert Piest se tornou o símbolo daquele horror, o garoto que nunca voltou para casa e que, por sua inocência e destino trágico, abriu as portas para que toda a extensão dos crimes fosse desvelada. A prisão de John Wayne Gacy foi decretada e a cidade de Chicago ficou abalada. A história de Robert Piest, assim como a de todas as outras vítimas, ecoaria para sempre como um alerta sombrio sobre o mal que pode se esconder atrás de um rosto aparentemente comum. Após a prisão de John Wayne Gacy, as autoridades iniciaram uma intensa investigação na residência do criminoso, situada na West Somerdale Avenue. O que parecia ser uma casa comum em um bairro tranquilo de Norwood Park, rapidamente se revelou um verdadeiro cenário de pesadelo. As escavações começaram cautelosamente, mas logo o que era ocultado sob o concreto e o chão do quintal emergiu em uma horrível realidade. Corpos de jovens enterrados em diversas camadas, muitos deles amarrados e em posições que denunciavam sofrimento e violência extrema. Ao longo dos trabalhos, foram encontrados 29 corpos na residência. A revelação dos horrores encontrados na casa de Gacy causou um choque profundo na imprensa e na população de Chicago. Reportagens detalhavam a extensão dos crimes, a frieza do assassino e o sofrimento das vítimas, trazendo à tona uma das mais sombrias páginas da história criminal dos Estados Unidos. Em 6 de fevereiro de 1980, o julgamento de John Wayne Gacy teve início no condado de Cook, em Illinois. Conhecido como o Palhaço Assassino, Gacy enfrentava 33 acusações de assassinato em primeiro grau. Crimes que chocaram os Estados Unidos pela brutalidade e quantidade. 5 semanas de julgamento intenso, o júri deliberou e condenou John Wayne Gacy em todas as 33 acusações de assassinato em primeiro grau. A sentença foi a pena de morte, confirmando que, apesar das tentativas da defesa, o tribunal reconheceu Gacy como totalmente responsável por seus atos cruéis e calculistas. O caso se tornou um marco na história criminal americana, evidenciando a complexidade do comportamento humano e a importância da justiça em casos tão chocantes. Se esse conteúdo te impactou, não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos em breve.